שמחה כמבול של תקווה על אדמת ארץ כה צמאה. בהלל ותפילה שתשבור כל חומה. Shabbat Shalom, as bênçãos de Hashem, o Todo-Poderoso, possam te alcançar nesta tarde, que toda sorte de bênçãos possam estar sobre a sua vida. Nós louvamos e bendizemos o Santo de Israel, que nos permite mais uma vez estarmos juntos. Nós estamos no final do ciclo das Parashot, são 54 Parashot, nós estamos na Parashá de número 48, na porção de número 48. A Parashá dessa semana é Shoftim, assim como todas as demais que já passaram, é muito rica, uma Parashá com muito material, muitas instruções. Então tem muitos lugares para você trabalhar aqui, estudar. E o Eterno, Ele quer de nós que nós nos dediquemos às Escrituras. Nós não devemos ser meramente cristãos, crentes, ou qualquer outro título que você queira usar. Nós temos que ser, primeiramente, praticantes. E para praticarmos, nós precisamos conhecer. Então não tem muito valor você ser um frequentador. Eu frequento uma igreja, eu frequento uma querrilá. Então você ser um religioso é uma coisa. Você ser praticante é uma outra coisa. É a mesma coisa que você ir no trabalho só para marcar presença. Não existe esse tipo de emprego? Tem muita gente que só vai no emprego para marcar o cartão. Ele não trabalha, não produz nada. A diferença, que isso aí acontece muito na área política, a diferença é que esses que vão lá, picam cartão, não trabalham, não fazem nada e recebem. Você, se só picar o cartão, só for na igreja, você não vai receber. Só tem essa diferença. Então, a Parashá Shoftim, a tradução da palavra Shoftim é juízes. O Eterno, Ele dá um conselho ao povo de Israel para colocar juízes em cada cidade do Eretz Israel, da terra de Israel. Para que as cidades não ficassem à mercê das pessoas e sucessivamente pudesse cair em desgraça, em crimes, em roubos, em assassinatos, em perversões, ou seja, tudo aquilo que não convém ao homem ou que venha a quebrar uma mitzvah, uma Torá do Senhor. Ele aconselhou que fosse colocado em cada cidade um juiz, um soldado, um guarda, dependendo do tamanho do vilarejo, para que se houvesse um crime, se houvesse uma quebra de regras, esse poderia ser levado ao tribunal. Mas dentro dessa parashá existem muitos conceitos para serem aplicados. Essa parashá também fala de ocultismo, também fala de feitiçaria, também fala de bruxaria, também fala de consultar as coisas ocultas. Então veja só, é uma parashá enorme que te dá um parâmetro tremendo de trabalho, de expressar, de estudar, de esclarecer. Mas eu vou ficar na primeira linha, eu vou ficar na primeira parte em que o Olê dessa tarde fez a leitura, em que é o versículo-chave da parashá, que é a primeira parte que foi lida, que está registrado no capítulo 16, no versículo 18. Designem oficiais, policiais,
seguranças, guardas, pode usar a palavra que você quiser aí, em todas as suas cidades. E normalmente, as cidades naquela época eram fortificadas, as cidades eram muradas, e a maioria das cidades tinham portões. E o conselho aqui é que vigie a entrada da cidade. Por exemplo, no caso de Lot, sobrinho de Abraham, quando ele desce para o vale, e ele vai para aquelas cidades que foram queimadas, as cidades que tinham perversão. O que aconteceu? Ló, ele habitava nos portões da cidade de Sidom, chamado Sodoma. Ele estava nos portões da cidade. Sodoma, que era uma cidade pervertida, era uma cidade vigiada, tinha portões. Não entrava qualquer pessoa em Sodoma. Tinha a perversão, tinha os erros deles do dia a dia, seus pecados, suas falhas, mas não se entrava, não ia chegando e entrando em Sodoma. Por isso que eles não aceitavam nem visitantes na cidade. Já não deixavam passar os portões da cidade. O conselho de Hashem, aqui nessa paraxá, na paraxá Softim, é que você coloque guardiões, coloquem vigias, coloquem proteção, guardas e juízes para cuidar da cidade. Então vamos trazer isso para a nossa realidade, vamos trazer isso para o nosso dia a dia, para o nosso século, vamos trazer isso 4.000 anos à frente aproximadamente, vamos trazer para os nossos dias. Então nós vamos estudar em Devarim, Deuteronômio, capítulo 16, versículo 18, vamos passar pelo livro de Mishlei, livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 9, mas também vamos passar por Matitiahu, capítulo 6, versículo 22, o livro de Mateus, lá dentro dos 4 evangelhos, para nós fazermos uma abordagem. E eu gostaria que você se atentasse, porque já que vamos falar de cidade, vamos falar de portões, eu gostaria de mostrar para você como a Torá é riquíssima, como o Tanar, chamado Velho Testamento, é riquíssimo, como a Brit Hadashah, o Novo Testamento, também é riquíssimo, e que a linguagem em que o Eterno usou, ela é ilimitada, ok? Ela é infinita. Os códigos que são escritos aqui, nós somos muito superficiais. O que nós tomamos aqui desse conteúdo são gotículas. É um oceano. Toda a escritura é um oceano, mas você não tem a mínima noção do conteúdo que tem dentro desse livro sagrado. Então nós vivemos de gotículas, de gotas. Então vamos pegar uma gota dessa de conhecimento das escrituras e vamos traduzir. Por que o Senhor estava dizendo que é para colocar vigias nos portões da cidade, nas suas entradas? Automaticamente, se tem um vigilante no portão da entrada da cidade, é para que não permita que entre qualquer pessoa, para que não permita que qualquer nômade, qualquer viajante que esteja passando pelo local, simplesmente entre porta dentro. Por exemplo, a cidade em que nós moramos aqui, em Franca, não tem guardiões nos portões da cidade. Você chega por qualquer entrada, por qualquer treva da cidade, você chega com o teu carro, pode ser de qualquer lugar do país, de qualquer país, você chega, entra, sem que tenha que dar satisfação a ninguém. Aqui nesse caso, o Senhor já tem alertado eles. Cuidado com as entradas da cidade, para que não entre qualquer pessoa. Cuidado com a circulação de quem anda dentro da cidade. E como as cidades hoje são metrópoles, são gigantescas, se nós fôssemos trazer isso aqui ao pé da letra hoje, ficaria difícil. Como você colocaria guardiões na cidade de São Paulo, a 5ª maior cidade do planeta? Como você colocaria guardiões na cidade de Campinas, que é um pouco bem menor? Como você colocaria? Cidade do México, que é a 4ª maior cidade do planeta, Nova York, que está entre as 5 maiores do mundo. Como você colocaria? Impossível. São centenas de entradas. Então, para nós trazermos isso para uma visão espiritual,
nós temos que facilitar a questão interpretativa desse texto. Então vamos tentar entender um pouco melhor o que Hashem está dizendo através das Escrituras. Vamos lá? Preste atenção. Devarim, capítulo 16, versículo 18. Designem juízes e oficiais. Eu coloquei entre parênteses guardas, que é uma palavra mais fácil, que você ouve todo dia, para todos os seus portões, nas cidades que Adonai, seu Deus, dá a vocês. Todas as cidades que vocês entrarem, todas as cidades que vocês fundarem, todas as cidades que vocês administrarem, todas as cidades que vocês tomaram posse na terra de Israel, no Eretz Israel, coloquem juízes oficiais, coloquem guardas nos seus portões. Para aquela época funcionou perfeitamente, o porte das cidades eram razoáveis, eram mais fáceis de ser controladas, mas nós vamos trazer para os nossos dias de hoje, como que essa palavra pode funcionar, como ela pode funcionar hoje, em pleno século 21, no ano 2020, como essa palavra pode servir para mim e para você. Vamos lá? Então, fica assim. Eu peguei uma cidade menor, que essa cidade pode ter somente 7 portões. Tendo 7 portões, fica mais fácil de vigiar. Se fosse uma mega cidade, ficaria muito mais difícil. Então, existe um conceito na Torá, que é essa palavrinha que está aqui embaixo, ó, partzuf. Partzuf é a face, ok? A face. A palavra sharim, está no plural, está aqui, ó, sharim, são portas, portões. Ok? Porque Sha'ar está no singular. Por exemplo, a porta leste, por onde Yeshua entrou, sentado no jumentinho, é a Sha'ar, está no singular. E quando nós usamos Sha'arim, está no plural. Então eu coloquei aqui, Partzuf, que é a face, as portas da nossa face. As portas da cidade chamada eu, chamada você. Nós temos 2 portas importantíssimas, que são os 2 olhos, onde você vê tudo e registra tudo. Vê o que pode, o que convém, mas também vê o que não pode e o que também não convém. Nós temos outras portas também importantíssimas, que são as nossas narinas, porque pela narina entra pecado. Olha que coisa interessante, porque conforme o cheiro, ele atrai e ele pode modificar muita coisa. Você pode repelir, como você pode amar. Você pode odiar, enojar, como você pode amar. Tudo pelo cheiro. Nós temos 2 orifícios também, que são os ouvidos. Esse também é muito cruel. A nossa confissão de fé, ela nada mais é feita senão pelos nossos ouvidos. Assim ela já começa com a palavra Shema. Ouça. Só ouve quem tem ouvidos. Então, é uma porta da sua cidade que tem que ser guardada. E a última é a boca. Que a palavra nos traz, a Torá nos traz, todo o Tanar, todas as Escrituras nos traz muitas referências, que tem uma língua dentro da nossa boca, que é um órgão muito pequeno, mas é como o leme de um navio, uma grande embarcação, um grande navio, um navio hoje graneleiro ou um navio de containers. Tem navios hoje gigantescos, de um tamanho tremendo, mas que tem um pequeno leme. Se você olhar o leme em proporção percentual do tamanho do navio, da embarcação, ele é simplesmente uma paleta que vai na frente da hélice. E dependendo o grau que se vira, ele vai tomar um rumo, uma direção. Então não é pelo tamanho da embarcação, mas simplesmente pelo pequeno tamanho do leme que está lá embaixo, na frente da hélice, é que vai fazer a direção dessa embarcação tomar o seu rumo definitivo. Certo ou errado? Vai depender do camarada que está lá na pilotagem, né? Então, quando ele diz, designei juízes e oficiais para todos os seus portões nas cidades, que Hashem, seu Deus, dá a vocês, o Senhor está dizendo para você assim, olha,
Eu coloquei esse exemplo na antiguidade para que nessas cidades não entrasse nenhuma contaminação, para que não entrassem ladrões e saqueadores, para que não rompessem as barreiras e não invadissem as casas, e para que não tomassem posse daquilo que não lhes pertencia. Então, da mesma forma, eu digo a vocês hoje, cada um cuide da sua cidade e coloque vigias, guardiões, coloquem seguranças armadas, aí diante dos seus olhos, dos seus ouvidos, do seu nariz, da sua boca, porque essa cidade tem que ser protegida, porque essa cidade habita dentro dela uma centelha do Eterno, uma centelha de Hashem. Então nós somos uma Beit, nós somos a casa, nós somos a habitação do Senhor. Não pode entrar dentro dessa casa, dentro dessa habitação, dentro dessa cidade, qualquer contaminação. Vamos em frente para nós entendermos um pouco melhor. A ministração eu creio que vai ser bem pequena, não vai ser cansativa e você vai entender muito bem. Veja só, vamos lá para o livro de Mishlei, lá no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 9, está escrito o seguinte. Olha que legal. Vamos começar a desvendar o que são essas 7 portas. As 7 portas do eu. As 7 portas que você tem aí nessa Beit, nessa casa, nesse casulo. Porque a palavra de Hashem diz, o que você tem feito com esse casulo? Com essa casa que eu te dei? Essa casa que eu fiz para poder habitar nos mundos inferiores. Aqui é chamado de mundos inferiores, onde nós moramos. Nós habitamos nos mundos inferiores. Por isso houve a necessidade de ser criado anjos, que são chamados de Ishin. Esses anjos que são os Ishin, são os anjos que habitam no nosso níveis inferiores. Nós temos escalas de anjos que não vêm para esse nível. Eles permanecem em níveis elevadíssimos. Porque o Eterno, segundo a Kabbalah, ele habita no 7º céu. E de lá para cá a distância é muito grande. E são níveis. Conforme vai descendo os níveis, também vai modificando a categoria angelical. E é por isso que para chegar até nós, houve a necessidade de uma reformulação, uma preparação, para que tudo ficasse adequado ao ser humano. Em Mishlei, nós vamos entender um pouco melhor sobre essas portas. Mishlei 27:9 está escrito assim: o perfume é o incenso, o perfume e o incenso alegram o coração. O homem, como ele tem um lado maligno que anda com ele, desde a queda lá no Gan Eden, pelo nosso patriarca Adão, nós temos o Yetzer Tov, que é o nosso lado bom, mas também temos o nosso Yetzer Hará, que é o nosso lado ruim, o lado negativo. E o homem usa muito esse lado negativo para fins financeiros, comerciais. E a indústria de perfumaria, ela trabalha tanto com um lado positivo, mas também trabalha com um lado negativo. Há muitos anos atrás, o perfume era designado apenas para cheiros agradáveis, com o intuito mesmo de deixar a pessoa cheirosa. O propósito era de o ambiente estar perfumado, mas com a tecnologia chegando, a química evoluindo, o que aconteceu com os perfumistas? Existem perfumarias na Europa, assim como na França, que também é a terra do perfume, não só da moda. Existem perfumes que foram preparados em laboratórios com N fins, direcionado para N propósitos. Então tem perfumes que foram feitos para sedução. Ele é vendido especificamente, foi formulada uma química para o menino, o rapaz ou a menina usá-lo de forma que, passando perto de uma outra pessoa, a seduz. Se esse negócio funcionar, é meio forte, hein? Perfume de atração. Tem perfume de proteção, proteção espiritual. Olha, irmão, vou te falar uma coisa. Se não é o Rua HaKodesh,
Você não é o Ishin, os anjos que o Senhor manda para cá, os mensageiros. Ou os anjos, os guardiões que nos guardam, que andam conosco. Eu usar um perfume de proteção contra o olho gordo, contra espíritos contaminados, mas vendem, as pessoas compram. Tem perfume para atrair trabalho. Tem gente que corre desse perfume. Não quer de jeito nenhum, vai que consegue. Já pensou? Já pensou se o cara compra o perfume errado, começa a aparecer emprego na porta da casa dele? Pronto, é um problema. Ele não gosta. Entende? Tem perfume de reconquista. Meu Deus. Depois que o casamento acabou, o relacionamento, o noivado, o namoro, arrebentou tudo, aí tem alguém vendendo perfume que diz que você vai reconquistar a sua pessoa amada. Então tem tudo. O marketing é violento. Para tomar o dinheiro da galera tem tudo. Mas tem perfume pombagira, tem perfume de... Olha, irmão, se eu for falar a quantidade, a lista é enorme. Eu gastaria um tempo enorme desnecessariamente. Porque o meu intuito não está em vender perfume aqui. Eu não sou perfumista e nem tenho perfumaria. Então não é a área que eu quero abordar. Eu só quero dizer para você que uma das portas, que é o nariz, ele pode entrar em sedução. Através do cheiro, nós podemos ser seduzidos. Você está andando pela rua, de repente você sente um cheiro de uma carne assada, você fala, vou chegar em casa, acender a churrasqueira. Mudou o seu propósito. O cheiro pode mudar tudo. Ok? Então o cheiro realmente pode atrair. Então é uma das portas da sua cidade que você precisa guardar, que você precisa proteger, são as suas narinas. Então muito cuidado com essas duas portas. Mas vamos em frente para entendermos um pouco melhor. Lá em Bereshit, capítulo 3, versículo 17, está escrito da seguinte forma: a Adão, ele disse, por ouvir o que a sua mulher disse, e comer da árvore, acerca da qual ordenei. Eu mandei, te dei uma ordem, você não deve comer dela. Mas infelizmente, você ouviu o que a sua mulher disse. Por esse motivo, Adão, o solo, a terra que você pisa, a terra que vai dar o fruto, o pão de cada dia, o solo é amaldiçoado por você ter ouvido. Imagine só que coisa tremenda. Por ter dado ouvido a uma frase errada, que deu-lhe oportunidade de tomar um rumo não permitido, um caminho não permitido, uma atitude não permitida. Então Adão, nosso patriarca, ele tomou um rumo, tomou um caminho que o Eterno havia proibido, ele ordenou. Agora olha como uma coisa tremenda. O Eterno fez o homem com uma sensibilidade. O homem é atraído mais pelo que vê do que pelo que cheira e pelo que ouve. O homem é atraído pelo que vê. É por isso que a moda trabalha 24 horas, incansavelmente. Entra dia, sai dia, ano, sai ano. A moda trabalha no campo da sedução mais da mulher para com o homem. Porque o homem é atraído no que vê. Então é fácil de atrair um homem. Dependendo das vestes de uma menina, dependendo da maquiagem que uma menina está usando, pelo que ele vê, ele é atraído. Já, aqui aconteceu o contrário. Mas está dizendo que, tanto um quanto o outro, existe o risco de você não vigiar essa porta. A mulher é atraída pelo que ouve. O fraco da mulher está no ouvido, não no que vê. Ok? Muito diferente do homem. O homem, se passa uma moça muito bonita, muito bem trajada, ou sem traje nenhum,
vai depender de um homem para o outro, ele é atraído pelo que está vendo. Já uma mulher é atraída pelo que está ouvindo. Aqui com Adão, vem uma prova de que, se você não cuidar dos seus ouvidos, seja homem, seja mulher, conforme o que você ouvir, vai atrair o quê? Maldições para a sua vida. Então, um dos crimes mais condenáveis pelas escrituras, pela Torá, é o Lashon Hara, é a língua maldita. Mas a língua maldita, ela é muito cruel. A fofoca, ela é muito cruel. A fofoca, ela traz penalidades, ela traz maldições para quem fala. Mas ela traz tanto quanto para quem fala, como para quem ouve. Porque a pessoa só está falando porque você está ouvindo. Se você disser, por favor, eu não quero que fale do irmão, eu não quero ouvir, não empreste o teu ouvido a Hassatan, não empreste o seu ouvido a Lashon Hara. Então esse é um dos piores pecados, porque atinge quem está falando, atinge quem está ouvindo, e se a pessoa falhou, ela cometeu um escândalo, ela cometeu um adultério, ela cometeu algo em oculto, e aquilo veio à tona e alguém está usando esta falha dela para falar para o outro, pecou quem fez, pecou quem falou, pecou quem ouviu. Olha como é uma sequência de maldições. Então, Adão, o nosso patriarca, por ter ouvido a tua mulher, não estou dizendo aqui, não estou generalizando, que não pode ouvir nada que a mulher falou. Estamos dando um exemplo aqui, um episódio. Por ter dado ouvido à sua mulher, o solo foi amaldiçoado. Talvez você não saiba, e eu gostaria de esclarecer para você, porque isso não consta, está nas entrelinhas. Não existia carrapicho, não existia essas pragas que você anda pelo mato, aquelas coisinhas que agarram na sua roupa. Não existiam essas pragazinhas que existem no meio das plantações. Isso tudo foi surgindo de acordo com o pecado. Isso são frutos podres, estragados, são coisas que nasceram de acordo com o pecado da humanidade. Então aqui está um exemplo mais claro. Adão, por ter ouvido a sua esposa e ter comido do fruto que o Eterno disse não coma, porque não coma dessa árvore acerca ao qual te ordenei, não coma, você não deve comer. Por ele ter ouvido, o solo passou a ser amaldiçoado por este motivo. Olha aí outra porta para se guardar. Então guarde os teus ouvidos. Às vezes você diz assim, puxa vida, eu cuido tanto da minha vida, eu não minto, eu não roubo, eu não cometo assassinato, eu luto tanto para andar corretamente dentro das mitzvot do Eterno, né, das leis do Senhor, para ser um obediente, mas você está, de vez em quando, você esquece de guardar 2 portões importantes da sua cidade, que são os seus ouvidos. Então cuidado com o que ouve. Cuidado com o que ouve da tua família, cuidado com o que ouve da casa que você congrega, da sua querrilá, cuidado com o que ouve do seu líder. Procure saber se é verdade, se não é. Procure saber se aquilo tem, e ainda que seja verdade. Ainda que aquele assunto seja verdade. Ninguém te colocou por juiz. Ok? Então tome muito cuidado, para que isso não suceda em maldição também para a tua vida. Vamos em frente, vamos entender outras portas. Vamos lá, livro de Matitiahu, capítulo 6, versículo 22 e 23. Olha que interessante, os nossos olhos. E diz assim, que esses 2 portais, que essas 2 portas da cidade, o olho é a lâmpada do corpo. Portanto, se você tiver um olho bom, isto é, se for generoso, é quando você olha alguém com dificuldade e você já pensa em trazer àquela pessoa uma solução. Mas quem tem um olho mau, diz aqui, mas se tiver um olho mau, se for avarento, todo o seu corpo será repleto de escuridão. Então o olho da pessoa pode torná-la luz, como pode torná-la trevas. Com os olhos você cobiça. Com os olhos você... A cobiça é terrível. Está entre as 10 falas de Hashem, os 10 mandamentos. Então a cobiça é gravíssima.
Aqui está dizendo que se o olho for bom, ele será generoso. Se você vê alguém com dificuldade, tem gente quando vê alguém com dificuldade, quer fofocar a respeito daquela pessoa, quer ver ela na pior ainda. Já vi muita gente comentar, às vezes falando, ai fulano, nossa, tá péssimo, coitado, tá passando um apuro, quero que morra. Não quer contemplar com os olhos a desgraça alheia. Então se o olho for mal, a pessoa passa a ser avarenta. O que é avarento? Avarento é aquele cidadão que ele coloca no coração dele o amor ao dinheiro de tal forma que ele fecha as mãos para tudo. Ele não contribui com nada, ele não dizima, ele não oferta, ele não contribui com a casa, ele não procura saber se a luz, se a água do prédio, se os impostos estão sendo pagos, ele não preocupa com a família, ele não preocupa com a roupa que ele está vestindo, ele prefere andar com um sapato rasgado do que ter que comprar um sapato novo. Ou seja, o coração dele se fecha de tal forma que ele não compra nem comida direito. Ele começa a guardar cada centavo e ele começa a criar nele um espírito. Isso é um espírito de avareza. E isso faz parte do olho ruim, o olho mau. Então, tendo um olho bom, você começa a ser generoso. Tudo que você olhar, você vai olhar com piedade, vai olhar com amor, vai olhar com generosidade. Se você vê alguém passando dificuldade, você vai tentar suprir, vai tentar socorrer. E nós precisamos começar a nos moldar. Precisamos começar a nos vigiar para que isso não nos pegue de surpresa, para que nós não entremos nesses pecados, para que nós não deixemos de vigiar esses portões. Esses portões são importantes, um está coligado ao outro. Às vezes você vê, às vezes você cheira, às vezes você ouve. Então toma muito cuidado com essa sequência, porque ela pode ser fatal. Você pode começar a ouvir coisas. Tem pessoas que saem da igreja, saem da Beit, saem da Kehilá, saem da Kahal, pode usar o nome que você quiser, não estou falando somente dessa casa, mas estou falando de forma geral. Tem gente que sai de uma congregação porque ouviu falar. Tem pessoas que não vêm numa congregação porque ouviu falar. Ei, muitas pessoas já ouviram falar da Beit Shalom, mas nunca sentaram aqui para ver, contemplar, apreciar, ver se é verdade. Então cuidado com o ouvir falar. Cuidado, muito cuidado. Muito cuidado com o que olha, porque a aparência pode enganar. A aparência pode enganar. O que acontece com Israel? A mídia é tão corrupta que se Israel recebeu um bombardeio, a mídia faz uma reportagem parcial. Estamos falando de olhar? Estamos nas portas, nos portais dos olhares? A mídia mostra para a população do mundo, parcialmente, que Israel está sendo atacada. Mas, se um soldado israelense der um tiro de lá de dentro do Eretz Israel, apontado para as milícias que estão lá do lado de fora, 30, 40 câmeras vão filmar de todos os âmbitos, até de drone, se possível, para falar que Israel foi visto matando um árabe, um muçulmano. Então os olhos podem ser enganosos. E nem tudo que você vê é exatamente a expressão do que você está vendo. Temos muita brincadeira aí, você vai no Facebook, tem muitas brincadeiras aí que você olha uma coisa, mas é outra. Você está vendo uma coisa, mas está querendo dizer outra. É a mesma coisa de postagens de Facebook, dá uma briga. É sempre um discutindo com o outro, atacando o outro, porque um falou uma coisa, mas o outro leu, e a leitura dele o fez interpretar diferente. Então cuidado com os seus olhos. É uma porta fatal. Cuidado para o que você olha, como você olha. Cuidado com o teu olho, em todos os aspectos. Aqui estou falando do olho bom, estou falando do olho mau, estou falando do generoso, estou falando do avarento, mas estou falando também em todas as outras circunstâncias. Estou falando de cobiça, estou falando de todas as circunstâncias. Então muito cuidado com essas duas portas da sua cidade. Vamos em frente para nós terminarmos, que eu não quero alongar. Ainda no livro de Matitiahu, capítulo 12, versículo 36 ao 37, diz assim: além disso eu lhes digo, olha aí como é grave,
Você que fala muita coisa, joga muita palavra ao vento, fala muita bobagem, fofoca muito. Você que chega numa rodinha, tem gente falando, outro falando, outro falando, e você concorda, e você aplaude, e você ainda põe mais lenha na fogueira. Deixa eu te dizer uma coisa. Mateus capítulo 12, versículo 36, começa assim. Além disso, eu lhes digo que no dia do juízo, aqui está falando do trono branco, tá bom? Que no dia do juízo, no dia do trono branco, lá no Aharit Hayamin, lá nos últimos dias, lá depois do milênio, tá bom? Lá depois do governo milenar de Yeshua, lá no dia do juízo, os homens darão conta. Presta atenção nesse versículo. Os homens darão conta de toda palavra impensada que tiverem falado. Então tem gente que xinga, blasfema, zomba, ataca. Tem gente que ataca você, ataca eu, ataca vocês, ataca líderes dessa casa, zombam dessa casa, zombam de outras igrejas, zombam das escrituras, zombam de Deus, zombam de Yeshua. Cada palavra, toda palavra, cada palavra, seja ela dita conscientemente ou inconscientemente, porque abriu a boca, falou, já era. A palavra não volta vazia. É por isso que você comete assassinato sem ver. A minha vida toda de crente, eu frequentava a igreja e eu imaginava, assassinato? Eu nunca vou assassinar ninguém. Eu nunca vou assassinar ninguém. Eu nunca vou dar um tiro numa pessoa, esfaqueá-la, passar por cima dela com o carro, matar ela na ira. Não, esse pecado eu estou livre. Mas quando eu comecei a entender que o Eterno abriu os meus olhos espirituais, eu passei a entender que eu não preciso de uma arma branca, uma faca. Eu não preciso de uma arma de fogo para tirar a vida de um amigo. A Torá me ensina que se eu tão somente deixar as bochechas do meu amigo vermelho em público, por ter zombado dele, por ter feito uma piada a respeito dele, por isso que eu não brinco com essas coisas mais, eu já cometi assassinato. Então nós nos intitulamos, porque é tão bonito a pessoa falar assim, eu sou evangélica, eu sou cristão, que coisa linda. Não sabe nem o que você é, você está perdido. Você nunca não lê um versículo, não entende nada de nada, não conhece nada de Bíblia. Você se auto-intitula. Auto-intitula. Eu sou você, eu começaria a gastar um pouco mais do seu tempo. Esse tempo que você banaliza, esse tempo que você gasta aí, sabe? Na internet, às vezes com coisas banais, principalmente agora na pandemia. Tanta coisa, é tanto show, é tanta coisa, é tanto game, é tanto filme, é tanta coisa disponível, porque o inimigo ele prepara tanta coisa para tomar o teu tempo, tomar a tua mente, que a sua mente fica tão ocupada que você não consegue se dedicar às coisas de Deus. Eu estive perguntando aos irmãos esses dias, você tem assistido os vídeos? Você tem assistido os vídeos? Você tem assistido os vídeos? Mas nós estamos numa kahal, em uma congregação que aqui a palavra, ela tem em abundância. Essa é a palavra correta. Essa é uma kehilá, que a palavra aqui ela está em abundância. Tem tanto que tem hora que eles desprezam. Então tem muitos da casa que nem assistem às nossas lives. Tá, mas eu não estou chocado. Eu não vou ligar para essa pessoa e falar, ei, por favor, você tinha que estar assistindo. Não, eu não tenho que fazer isso. Ela tem que ser no mínimo inteligente e saber que se ela não assistir, a vida dela está ligada à palavra. Se ela não assistir a palavra, se ela não ouvir a palavra, ela não está preparando os portais da vida dela. Não está preparando os seus olhos, os seus ouvidos,
Não está preparando a tua boca, suas narinas, para andar em obediência com Hashem. Então assim, muito pelo contrário, a semana passada nós chegamos a mais de 1.000 pessoas visualizando, assistindo nossos vídeos. Isso é um milagre. Mas os da casa, o senhor acabou de dizer que tem alguns que não estão assistindo. E nós não temos essa quantidade, não, nós temos 100, 120 pessoas na congregação. Como é que tinha 1.000 pessoas assistindo? É porque aquelas que estão com sede, que estão com fome, que não fazem parte dessa carral, não estão perdendo o tempo delas. E tem gente que está aqui dentro e que está perdendo o seu tempo, e não está assistindo, não está comendo esse alimento. Então veja só, eu lhes digo, no dia do juízo, os homens darão conta de toda a palavra impensada. Cuidado com o que você fala. Cuidado com as piadinhas. Há umas 3 semanas atrás, eu falei aqui sobre gírias. Cuidado com a linguagem aí dos manos. Eu falei sobre isso. Fala muita gíria. Se você chegar perto de alguém que faz parte dos irmãos aí, que chamado os irmãos, aí os manos, você vai começar a mudar seu linguajar. Pô, e aí, mano? Blá, blá, blá. Peraí. Oi. Você saiu das trevas para a luz. Se você voltar nas trevas, volte como luz. Se você voltar como luz, você não volta chegando, chamando todo mundo de mano. Você chega lá e fala, meu irmãozinho, Hashem te ama. Você era mano quando eu estava nas trevas com você. Mas hoje eu sou luz e vim trazer a luz de Hashem para ti. Tem que mudar. Seu comportamento tem que mudar. As suas vestes têm que mudar. Então o que está dizendo aqui? Toda palavra impensada. Para de falar bobagem. Para de maldizer. Para de falar daquilo que você não sabe. Tem gente aqui nessa congregação que quer julgar o outro. Ele se acha na condição de julgar o outro. Aqui eu estou falando da casa agora, tá? Eu não estou falando para os de fora, estou falando para os da casa. Eu sempre fui humilde, vou continuar sendo. E vou usar de muita humildade aqui agora. Pela misericórdia de Hashem, o Eterno, eu sou simplesmente uma neblina. Pela graça, pela sua bondade, pelo seu amor. Eu sou apenas uma neblina. Mas Ele é tão bom, tão misericordioso, tão lindo, tão maravilhoso, que Ele usou a neblina, para ser o líder dessa congregação. Então teve gente que me mandou mensagens esses tempos me questionando. Com amor. A neblina aqui sou eu. Você por enquanto não passa de vento. Vai devagar. Saiba se colocar no seu lugar. Eu fui escolhido pelo Eterno desde o ventre da minha mãe. Você não escolhe posição. Eu não escolhi ser o Rosh. Eu não cheguei um dia e disse, eu vou construir uma Beit Shalom. Eu vou ser o líder dessa casa. Não. Assim como eu não escolho, assim como eu não determino, assim como eu nunca disse aquela linguagem que te ensinaram por aí, eu determino a bênção. Você não determina nem se você vai viver, nem se você vai viver. Nem se você vai pegar um Covid, você determina. Se você determinar, se falar assim, eu não vou pegar um Covid, eu determino. Então sai sem máscara aí, vai visitar os hospitais, vai. Determina nada, irmão. Você não determina nem se você vai acordar amanhã pela manhã. Quem determina é o Eterno. Cuidado com as tuas palavras. Porque por tuas palavras, olha o que está escrito aqui, leia, está aí na tela. É para você ler. Não está enfeitando aí, decorando a tela, não. Leia. Por tuas palavras, vocês serão condenados. Ou, por suas palavras, vocês serão absolvidos. Olha, que
porta importante da cidade, sua boca, ela pode te levar para o abismo, para o Geena, para o Sheol, para o Hades. Para um deles, que é tudo uma coisa só, não é? São várias palavras no mesmo sentido. Tome cuidado. Tome cuidado com essa porta da sua cidade. Meça as suas palavras. E nós terminamos aqui. Olha lá. São 7 portas. Coloca o guarda. Coloca o vigia. Coloque um guardião em cada porta. Coloque alguém armado aí do lado. E não permita que nem pelas narinas, nem pelos ouvidos, nem pelos teus olhos, que nada entre, mas também que nada saia, que contamine as ruas, os bairros dessa cidade. Baruch Hashem, que a bênção de Hashem, o Todo-Poderoso, faça com que você venha compreender, praticar e ser abençoado através daquilo que o Eterno tem te aconselhado. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.